jogadores não estudam hoje. Essa é a grande verdade. Não só do time principal, mas na base, principalmente. Você concorda com essa lei, não? Acho essa lei absolutamente oportuna. Na verdade, ela já vem com um certo atraso. Desde muito tempo a gente entende de que uma equipe de base deve formar não apenas atletas, mas homens que possam enfrentar com competência o desafio de uma carreira curta, sujeita a sobressaltos, e a manutenção das suas existências, quando penduradas às chuteiras, depende fundamentalmente de uma formação escolar que ele tenha tido na época devida ainda do seu advento como futuro jogador. Eu acho que o Serra acertou sancionando essa lei. Acho que ela vem tarde, mas antes tarde do que nunca. Espero que ela possa produzir efeitos imediatos e que os clubes entendam que investir no futuro desses jogadores é investir no seu próprio futuro. Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. É importante recapitular, até porque você saiu como candidato em 2003, se estiver equivocado, né? E naquela oportunidade você perdeu para o próprio atual presidente por 20% de diferença, foi isso? Isso. Não, 10% de diferença. Foi 10%? Eu tive 990 votos, a maior votação nominal de um candidato de oposição até hoje. 990 votos. Numa circunstância, Paulo, você lembra, eu vinha de um problema de saúde muito sério. Eu tinha tido um infarto e 4 paradas cardíacas. Ainda estava sob efeito de anestesia quando resolveram me convidar para sair candidato à presidência do Santos. O Santos era um time em ascensão, havia sido campeão brasileiro em 2002, havia revelado um elenco de jovens jogadores, o Elano, o Robinho, o Renato, o Alex, que desfilava nos gramados, despertando paixões incontidas em novos torcedores do Santos. Não obstante, uma candidatura de oposição, com todos os problemas de saúde que eu vinha, acabou alcançando um número expressivo de votos. Com a derrota, achei que a minha contribuição ao Santos tinha se esgotado, imaginava me tornar um torcedor anônimo a partir de então, quando agora, novamente, em outras circunstâncias, vendo o time num plano descendente cada vez mais claro, expresso não apenas nos resultados medíocres dentro do campo, mas mais dramaticamente na diminuição do público nos estádios, a exceção foi ontem em Santos, com 30 mil pessoas no Pacaembu, mas a diminuição no público da Vila, a diminuição dramática na audiência, o rebaixamento do Santos em função desse desinteresse da torcida pelo desempenho medíocre do clube, do time em campo, vem fazendo com que as emissoras de televisão que transmitem os jogos relevem o Santos apenas por pay-per-view. Sequer no Sport TV a gente não desfila mais. E esse é um processo perverso, porque ele condena o clube a um processo descendente, a uma mediocrização que não terá limites se alguém não fizer alguma coisa. Foi por essa razão que, convidado por um grupo de santistas apaixonados, dispostos a colaborar com o Santos, dispostos a emprestar a sua capacidade empresarial, técnica e profissional para resgatar o clube, é que a gente resolveu sair de novo candidato. Embora a minha candidatura, Paulo Alberto, seja por enquanto ainda uma hipótese, ela vai ser formalmente oficializada, provavelmente nos próximos 1 semana, 10 dias, quando será apresentado então, mais do que o nome do candidato, o programa de atividades que a gente pretende imprimir ao Santos, fazendo com que ele inverta essa curva declinante e recupere o seu prestígio. Aliás, eu sei que o passarinho Pedro Mansur também tem várias perguntas para indagar o Luiz Álvaro, mas é importante, até pegando esse gancho que você falou, Luiz Álvaro, por exemplo, você vem como candidato da Resgate Santista, correto? Isso. Qual a possibilidade de ter uma composição também com um grupo de oposição em Santos? Se é que já tem esse apoio você? Roberto, a gente está sendo surpreendente a repercussão que o lançamento do nosso nome tem ocorrido em relação aos sócios do Santos e aos torcedores de uma maneira geral. Foi muito sintomático ontem no Pacaembu. Eu ocupei o meu lugar nas cadeiras sociais, portanto fechado de sócios do clube, e a manifestação de
torcedores que eu não conhecia, de sócios que eu não conhecia, diante da possibilidade de uma renovação nos quadros do Santos, foi entusiasmante. Os telefonemas que eu tenho recebido, santistas históricos daqui da cidade, dando seu apoio, querendo participar, querendo ajudar nesse processo de recuperação do Santos, tem feito com que a minha ideia de ter pendurado as chuteiras e me dedicar agora apenas à posição de torcedor tenha se invertido, e eu resolvi dedicar 2 anos da minha vida, explorar um pouquinho a minha capacidade que desenvolveu ao longo do tempo em posições de direção, de comando, de empresas grandes, empresas públicas, de poder ajudar o meu time. Eu fiz uma analogia quando convidado novamente para ser candidato. Eu fiz a seguinte analogia: eu estou na praia e estou vendo uma das minhas 6 filhas nadando no mar e sendo levada por uma corrente. Embora não seja nenhum campeão de natação, nenhum Sérgio, eu não conseguiria ficar parado assistindo a minha filha ser levada pelo mar sem que eu tivesse tentado pular e salvá-la, ainda que o preço de eu morrer afogado também. Assim eu estou vendo o Santos. O Santos está decaindo a olhos vistos e a cada dia, e eu não posso ficar ausente nem passivo no meio desse processo. E vale a pena ter um pouco de esforço, um pouco de vontade e tentar interromper esse processo declinante do clube da minha paixão. Vamos para o intervalo e na volta a participação dos torcedores através de e-mails, também telefone e também da nossa equipe. Voltamos já, segurei. NetVirtual foi eleita pela terceira vez a melhor banda larga do Brasil. A doutora Fernandes, no Guarujá, também não está legal, e com as chuvas que caem na Baixada Santista, o jogo do Santos Futebol Clube contra o Everton, essa equipe chilena, também está invicta na competição. Será então na Vila Belmiro, às 15h30, e não mais no estádio Antônio Fernandes. E os portões abertos, tá certo? O Santos já carimbou o passaporte, evidentemente, a disputa vai ficar para a primeira colocação, tá certo? O Everton é o time chileno, mas tem uma coisa importante, Pedro, Passarinho, Luiz Alves, a Cristiane, né, já marcou 12 gols, e a artilheira do time do Everton é a Valesca, que marcou 7 gols. Então é uma disputa até de artilharia e saber também quem vai ficar na primeira colocação. As sereias, portanto, pegam o Everton nesta terça-feira, portanto, às 15h30 na Vila Belmiro. O Luiz Alves teve ontem no Pacaembu, você falou, né? É verdade que o torcedor chegou no pé dos jogadores, protestou, pedindo mata, Cristiano no time? Na verdade, Lógico, de ironia, lógico. piada, porque o desempenho dos jogadores não foi realmente o que a gente esperava, especialmente por conta de um entusiasmo dos 30 mil santistas que estiveram lá, que incentivaram o clube até o minuto final. Incentivaram o time até o minuto final. Infelizmente não tiveram a resposta às suas expectativas, aos seus desejos. Nós saímos sem marcar nenhum gol. Atacamos mais do que o Vitória, mas não conseguimos traduzir em gols essa pressão que fizemos, especialmente no segundo tempo, depois da entrada do Madison, que estranhamente ficou no banco nos primeiros 45 minutos. Mas a entrada dele deu um pouco mais de fogo para o ataque do Santos. O Santos pressionou mais no segundo tempo. E a torcida, evidentemente, sai decepcionada, porque contando com uma vitória e com ainda remota possibilidade de nos aproximarmos da classificação tão sonhada para a Libertadores, o empate no Pacaembu teve um sabor tão amargo e tão triste quanto o clima chuvoso que estava ontem na cidade. Luiz Alves é importante em todos os aspectos, e o Passarinho Pedro Macedo vai lembrar quando nós trazíamos a informação e que existia a possibilidade de uma composição da atual diretoria do Santos Futebol Clube com o grupo de oposição. Teve algumas pessoas, de repente, até desinformadas, que batiam numa tecla que a reunião que o presidente Marcelo Peixeira teve na capital Bandeirante, eu fui informado, no jogo contra o Palmeiras na Vila, o Marcelo subiu, esteve na casa de um grande empresário em São Paulo,